Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Segunda-feira, dia de Inspiring Brains. E a gente sempre tem um convidado incrível para debater comigo aplicações da neurociência no nosso dia a dia. Mas você também pode acompanhar esse conteúdo do Inspiring Brains em uma plataforma de podcast. Vai lá no Spotify, coloca lá Inspiring Brains e escuta o áudio, caso você não consiga acompanhar. Então, roda a vinheta para a gente começar o podcast. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Inspiring Brains, seja muito bem-vinda ao Inspiring Brains. Hoje eu estou muito bem acompanhada, o papo vai ser engraçado, eu diria assim. Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso, porque definitivamente acho que das piadas que você andou ouvindo por aí na vida, essa autora aqui tem grande participação. Chamo para vocês aqui no Inspiring Brains uma querida que eu conheci numa situação muito especial. Rosana Herman. Tudo bem, Carla? Seja muito bem-vinda aqui à nossa casa do Nada Trivial, dentro do Inspiring Brains, um podcast que já está nas plataformas de podcast, então as pessoas podem nos ouvir apenas também, mas tem gente acompanhando a gente em vídeo também. Então tem que, né? Tem que dar aquela respirada, assim. Tem que A gente manter se conhece de um jeito nada trivial, né? nada trivial. Quer contar o que é que eu conte? Conta você. Boa. Depois Eu tinha ido palestrar num evento no Brain, que é um congresso, né, da minha área, da área de neurociência, mas que também tem uma vertente aí bem aplicada, né? Então tem muita gente que usa a neurociência de forma mais aplicada nesse congresso. E acabou o congresso, era o último dia, eu estava esperando o transfer para ir para o aeroporto. Eu tinha estado numa sala, eu estava assistindo uma palestra, e na sala ao lado, o povo gargalhava de uma maneira assim. Eu falei, gente, que é isso que está acontecendo ali? Virou um clube, né? Um congresso. Beleza, saí, fui embora, estava esperando o transfer, tinham outras pessoas ali esperando o transfer e tal. E uma figura, especialmente, daquelas que você olha e fala, essa pessoa é interessante, diferente, com um jeito diferente e tal. Mas aqui, naquele momento eu estava ali esperando um transfer. Começa aquela conversa do tá sol hoje, né? E tal, fez frio, gostou do congresso, o que você faz e tal. Começaram a papear. E olha só, era a própria Rosana Herman. E, muito curiosamente, eu já sabia um pouco da história dela, porque a gente, né, vocês vão ver, vocês não estão ligando o nome, a pessoa e a coisa, já já vocês vão se surpreender. E ela também já conhecia um pouco do meu trabalho, a gente ficou ali naquele lugar assim, de falar horas sem uma saber quem era a outra, e no final a gente se descobre ali no meio da conversa. Não, e a gente ali naquela perua e o motorista lá fazendo a dele, e a gente assim, não acredito, e assim, sabe, tipo, melhores amigas da... Best friend. Exatamente, assim, num papo, e se abraça, não acredito, e aí desce no aeroporto. Então foi uma coisa muito... Foi muito inusitado. Foi muito inusitado, e foi muito legal, porque assim, uma sintonia e a conversa, a gente foi batendo papo e foi percebendo os interesses em comum, as visões de mundo, e as duas falam pelo cotovelo. Nossa. Aí juntou a fome com a vontade. Nossa. E eu fui nesse congresso participar de uma apresentação, um debate sobre humor. Você já deve ter entendido que quem estava fazendo a confusão na sala ao lado foi inclusive, porque assim, quando falaram para mim assim, não, porque você vai participar do congresso, mas é uma coisa... Eu achei que era uma salinha, uma conferência, assim, eu achei que era uma salinha... Sabe quando tem aqueles eventos, tem umas salinhas pequenininhas que ficam 20 pessoas? Eu achei que era isso. Então, eu fui assim... Você foi para uma principal lá. Eu não sabia. Então, eu fui, inclusive, vestida assim, tipo, de qualquer jeito, meio, sabe, assim... Vendo do jeito que você estava, na padaria. Eu falei, uma coisa pequena, vou lá só participar, porque não é um congresso de neurociência, o que eu vou fazer lá? Vou só falar de umas coisas de humor. Quando eu entrei e vi a sala, eu falei, mas peraí, meu nome está na porta, mas é aqui? Eu olhei e falei, mas tem o quê? Umas 2.000 pessoas aqui, sabe assim? Tinha gente para burro. Era muita gente, uma sala lotada, e aí cada um fazia a apresentação, e aí foi muito... As pessoas riam. Assim, então, acabou ficando, assim, quebrando um gelo total, porque era o último dia também. Então as pessoas já estavam... Virou uma celebração. Era um sábado à tarde, se não me engano, né?
Rosana, você quer contar para o meu pessoal um pouco dessa tua narrativa, da tua história e por que você foi parar lá para falar de humor? Então, Quem és tu? Quem és tu? Eu fui para lá para falar de humor, porque eu trabalho com humor, eu sou roteirista há muitos anos, já nem conto mais em anos, em décadas, né? Assim, isso já dá pra... Algumas décadas. E eu escrevi humor, assim como eu trabalhei com o Fábio Porchat, com a Tata Werneck, faço coisas com o Miguel Falabella, eu escrevi o Sai de Baixo, eu escrevi a primeira temporada do Vai Que Cola, e eu fiz muitas coisas para um público que hoje é adulto, no tempo da TV Cultura. Então, eu escrevi X-Tudo, Gloob Gloob, Revistinha, todos esses programas infanto-juvenis que forjaram uma geração na TV Cultura, Com né? certeza. Então, sempre escrevendo coisas de humor, de curiosidade. Então, como eu trabalhei nessa área, sempre nos bastidores, as pessoas não sabem que eu escrevia para a Magda do Sai de Baixo, aqui no núcleo de São Paulo, coisas assim. Então, quando as pessoas vão descobrindo, elas falam, eu trabalhei em televisão 40 anos, então eu escrevi para a Xuxa, para o Faustão, para o Gugu, criava quadros. Então, tem uma parte de televisão muito grande e que ninguém nunca soube de mim, porque eu realmente estava ali nos bastidores fazendo. E é louco essa função, né? Porque louco. no final a gente está rindo, está achando curioso, está achando interessante, mas a gente não conhece o autor, né? Você me chamou a atenção para isso quando eu te conheci, porque eu te conheço mais da sua presença hoje na internet, como colunista, como comentadora, do que como roteirista. Pois é, porque o roteirista, quanto melhor ele é, menos você sabe que ele existe. Louco isso. Tanto é que você, quando vê um filme, você se emociona, você ri, você chora, e você não pensa assim no roteirista, você embarca na emoção, você entra na história. Então, quando você escreve para um apresentador ou um ator, a presença é dele, né? Ele se apossa daquilo que você escreveu, ele faz de um jeito tão natural que as pessoas falam assim, mas como você tem o que para escrever? E o cara foi lá e falou. Tem gente que até hoje acha que o apresentador do telejornal não está lendo, que ele decorou todas aquelas notícias e fala, nossa, mas que pessoa culta. Mas a pessoa não sabe nem o que ela está falando. Exatamente. Né? Claro que, assim, no meu caso, o Fábio Porchat é um gênio, Tata é um gênio, Falabella é um gênio. Eles, assim, pegam o seu texto e dali eles fazem muito melhor, ou às vezes eles também escrevem, também produzem. Então, e existe um bate-bola. Existe um bate-bola, sabe? Então, não é que... mas tem pessoas e tem atores e comediantes que vão lá e são leem. mais pau mandadinho mesmo. Exatamente. Vão lá e vão fazer o que tá no roteiro. Então, tem isso, de você ter um trabalho que é meio invisível. Ele só é visível aos olhos de quem é da produção. Mas, para o grande público, ele nem lembra. Assim como a gente também, às vezes... passa pela vida e você come uma coisa deliciosa e nem pensa em quem fez, não vai cumprimentar o chefe na cozinha, entende? A gente acaba não dando valor para quem produz as coisas, porque a gente nem se pergunta, puxa, mas quem cria as piadas? Está posto ali, né? Como piada. Eu lembro que durante anos, eu trabalhei muitos anos em rádio, eu trabalhei no Pânico, na TV, na época que era engraçado. Vamos deixar claro. Vamos deixar claro, foi em outra época que eu trabalhei no Pânico. Então, as pessoas falavam para mim, mas o que tem para você fazer lá? Os meninos são tão engraçados que tem essa coisa também, de que mulher nunca pode ser a comediante. Você pode escrever, mas o cara é que é engraçado. Quantas vezes já aconteceu de chamar... Isso é louco, hein? Isso é muito louco, porque existe toda uma... Assim, a gente tem uma sociedade tão, mas tão, tão, tão misógina, que acha que a mulher não pode ser humorista porque não pode falar palavrão, não pode falar muita bobagem. Sabe essa visão da mulher santa, da mãe? Então, quando você fala alguma coisa que um homem dissesse assim, normalmente num stand-up, as pessoas ficam assim meio tipo, não sei. Sabe assim, uma mulher... Mas hoje a gente tem uma geração de graças a Deus, mulheres, né? Maravilhosa, graças a Deus. De diferentes... estilos, né? Você tem, por exemplo, a Bruna Luiz, assim, que é extremamente, né, do stand-up, extremamente bocuda, tal. E você tem outras figuras que são mais contidas, quem sabe, mas também são engraçadíssimas, né? Tem vários modelos de Mas demorou para quebrar isso, demorou. Muito. E na minha geração ainda não tem essa Porque permissão. no programa do Jô, as mulheres eram as modelos que ficavam ali do lado para os homens assistir o programa. Exatamente. Então, ainda tem a coisa de eu ser jornalista também, porque eu sou formada em física, estudei física. Essa é outra história. Essa é outra história. Eu venho da área de exatas e tal. Mas como eu sou jornalista, tem gente que até hoje eu falo qualquer bobagem no meu perfil... Sabe, escreva me admira você, uma jornalista dizendo essa bobagem. Falei, gente, pelo amor de Deus, da onde que eu perdi o direito de falar bobagem só porque eu agora sou jornalista? Mas tem uma expectativa. As bobagens te brotam
brotam, elas me procuram. Elas sabem que elas Adoro. podem contar comigo, elas podem confiar em mim. Vem o engraçado, a Vem. piada, e Então, desde sempre? Ou desde- foi um treino do trampo? Não, é um jeito de olhar o mundo, sabe? É um jeito de, assim, você ver a graça das coisas, você ver o absurdo das coisas, realmente é um olhar. Eu acho que é um olhar que a gente tira. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que o Porchat fazia num show antigo dele, e que era a mesma coisa que eu passava pela mesma coisa, e por isso a gente se identificava, falar assim, por que as pessoas quando entram no avião imediatamente ficam idiotas? Porque você não sabe o alfabeto, não sabe contar até 10, então, mas você chega no avião, aí você fala, peraí, minha fileira é F, o F é antes ou depois do G? Por favor, o F é antes ou depois do G? Não, é antes. Ah, obrigada, é F, E, F. Por que será, né? F4, ai meu Deus, 4. Qual que é o 4, hein? Aquele da cadeirinha que fica em pé. Assim, como é que a pessoa não sabe onde é o G3, o 12A, sei lá, sabe? Quer dizer, então são situações onde você vê o ser humano se comportando de um jeito idiota. Então E aquilo pode virar uma piada porque todo mundo reconhece aquele padrão, e, portanto, o padrão vai se tornar engraçado. Isso, que é uma coisa que todo mundo sente, ninguém diz, você percebe e você coloca. Então, tem várias coisas que são situações de humor, por exemplo, ou humor de nonsense. Então, eu sempre falo, olha, eu sou muito baixinha, e quando eu era menina, e, logicamente eu era menor ainda, eu não cresci, mas eu confundia o sistema métrico, que é 100, né? 100, 1000, 10, com o sistema de horas. É difícil para uma criança aprender horas. 60, que é outra base. Uhum. Então, eu tinha 1,30 m e eu achava que eu tinha 1,5 m, que era 1,5 m, né? Então, eu tinha certeza que eu tinha 1,5 m. Aí eu falei, não, você não tem 1,5 m, você tem 1,30 m. Eu falei, não, mas 30 não é 30, não é meia hora. É, mas é diferente. Eu falei, mas como assim? Eu falei que eu achei uma sacanagem, porque eu espero Bem na que tua hora. na minha hora eu não cresci. Eu tenho 1,57, que também é um horário, que era assim, 1,57. E mais 3 minutos eu tinha 2 horas de altura. E nem isso eu consegui. Então, eu falei, é uma sina. Né? Porque isso não é estatura, é horário. É sensacional. Então, assim, é um jeito de você olhar, é um olhar por um parecido com um fotógrafo. Você já foi em casamento? Já. Casamento. Eu gosto muito, mas já fui. Mas no casamento, as pessoas se paramentam para ficar limitadas. Então, a mulher bota um salto, o cara põe um terno, o vestido é justo, todo mundo só anda tic, tic, tic. Não dá para você, até para dançar, todo mundo dança meio ridículo, assim, que não dá para você se mover com a roupa de casamento. Não é confortável. Não é confortável. A única pessoa que está confortável é o fotógrafo. Porque ele tem todos os graus de liberdade. Ele se joga no chão, tira a foto de baixo para cima, se pendura no lustre, tira de cima para baixo, voa que nem um drone. O fotógrafo é a única pessoa que está solta no espaço para poder fotografar de qualquer ângulo, exatamente como um humorista. O humorista coloca o seu cérebro, agora já dando aqui, ó, já passando a bola aqui, ó, passei a bola para a companheira aqui. O cérebro do humorista, ele sai da caixa craniana, ele se projeta em qualquer ângulo e eu posso ser uma ervilha dentro de uma panela de pressão falando, tá quente aqui, hein, amiga? Fala, ai, não, você vai piorar, depois vai começar aquele... Psh, psh, psh. Eu posso ser qualquer coisa em qualquer lugar e olhar de qualquer ângulo. Legal isso. Né? Diferente de como a gente se porta normalmente no mundo, que a gente tem um cone da vergonha, né? E a gente um só ego olha para assim, respeitar, né? a gente tem toda uma regras sociais, tem uma coisa, e só quando você é turista, que você está em outro lugar, você fala, que lindo aquele prédio, olha essa tampa de bueiro. Então, quando você é turista, você solta todos os seus graus de liberdade, que nem câmera do Google Street View, sabe aquele carro que tem aquela câmera giratória? Sim. Você olha para todos os lugares quando você é turista. Em São Paulo é capaz de você não saber, nunca olhou para aquele prédio que tem um jardim em cima. Você não olha para cima, nem para baixo, nem para o lado, você só fica aqui, ó, operando aqui. Então, o humorista tem esse cérebro que fica assim, ó, sabe, assim, girando. Aí, você foi fazer um curso de neurociência, você se meteu com a neurociência. Pessoa metida, o que ela acha? Sensacional, mas assim, de onde veio esse insight? Porque isso é um pouco que eu quero te ouvir, assim. Num dado momento você falou assim, vou olhar esse negócio. Do mesmo jeito que você fez física, né? Deve ter sido... eu falei, quer saber? Esse negócio aqui, legal esse negócio aqui, parece que fala da estrutura, de como funcionam as coisas no universo. Assim, então, porque como você, assim, trabalhando com humor e com palavras e com simbólico, porque linguagem é tudo simbólico, né? E a gente hoje trabalha com linguagem visual, tudo é ícone, tudo é meme visual. Então, a curiosidade era entender como é que
que essa linguagem se processa? Aonde isso acontece? Né? Por que tem coisas em mim que eu me observo enquanto eu produzo e tem coisas que eu sou só reação, não sei nem por que eu fiz aquilo, né? Quer dizer, quantas eus existem dentro de mim que eu sou a mesma pessoa que fala assim, não, porque eu não vou comer pão hoje. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que corta o pão, come e passa a falar assim, eu falei que não ia comer pão hoje. Quer dizer, quem é essa gente? Quem é essa multidão? Quem é essa multidão que mora dentro de mim, que, sabe, que toma uma decisão e faz o contrário, que fica puta consigo mesmo, quer se açoitar? Que é isso, sabe? Que é esse polifonia, né? Eu chamo de polifonia. Exatamente. O que é essa polifonia aqui? Cadê o maestro? Para botar a ordem dessa sinfônica. Vamos tocar direito, gente. Toca aqui um Vivaldi, um Bach, uma coisa harmônica. Tá meio confuso demais. Isso aqui é o quê? É John Cage? Isso aqui é o quê? Música experimental? Total. Entende? Então, eu queria... Eu sempre me interessei pela mente, sempre tive, assim, uma curiosidade de entender a diferença de mente para cérebro. Legal que também ninguém sabe direito até hoje. Isso ficou ok. Deu tudo certo no final. Também não sei, mas tudo bem. Então, eu sempre quis... Sabe, como é que você pode entender física, saber como é que funciona o universo, as leis, e eu não entendo a minha própria cabeça? Legal. Então, foi por aí que eu quis... Você achou respostas? O que você achou? Não. O que acontece? Não. O que acontece? Você vai juntando pedaços de um quebra-cabeça absurdamente tão complexo quanto o cérebro, né? Esse quebra-cabeça, e você vai tentando misturar um pouco de evolução humana, entender de onde veio o ser humano, entender, assim, as linhas temporais, de, assim, peraí, mas, assim, vamos falar no tempo. Então, eu me desenvolvi ao longo de milhões de anos, o universo tem bilhões de anos, o meu neocórtex tem 200 mil anos, então são dezenas ou centenas de milhares de anos. Você vai tentando separar, mais ou menos nas grandezas, o que veio antes, como é que evoluiu e quando que parou de evoluir. E quando que virou o que é agora? E agora, não evolui mais? Como é que é isso? Entende? Eu vou tentando, vou tateando para entender esse processo evolutivo. Daí eu corto que nem cinema, assim, corta aqui para uma outra cena e vou tentar olhar lá. Então, vamos lá para os dendritos agora, sabe assim? Vamos olhar agora para o neurônio, vamos eu a sinapse, vou entender esse espaço onde passa essa informação. Eu vou, sim... Vou fazendo isso, não dá para, eu não tenho tempo de vida hábil, assim, sabe, para poder fazer, né? Então, agora eu vou estudar tudo isso, não vai dar tempo. Então, eu uso esse método de estudo um pouco aqui, leio um pouco localizado aqui, tento entender mais ou menos, assim, sabe, como são as emoções, como é que a gente pode ampliar esse gap entre a ação e a reação, para eu vou tentando... Agora, é legal essa sua visão, porque você, como pessoa inteligente que você sabe que você realmente tem o humor já denota a inteligência da pessoa. Né? Para mim, a pessoa que tem humor, que sabe fazer piada, que sabe encaixar piada, não é aquela pessoa que conta piada errado. Que fala, ai meu Deus, peraí, não era esse o fim desse não, já era, acabou a piada. A pessoa que sabe fazer isso, ela está demonstrando esse grau de inteligência, assim, nítido. E você faz isso de diferentes formas. Porque você faz isso no humor, depois você faz isso na sua crítica social, depois você faz isso como jornalista. Então, isso já está posto, não é elogio, é constatação. Tá bom? Agora, diante disso, você constrói uma visão muito oportuna de que não vai ser uma leitura rápida que vai te trazer a complexidade da neurociência. Então, esse era um ponto que eu queria que você trouxesse, assim, porque você fez um movimento e você, obviamente, tem capacidade para compreender, não é problema de capacidade, mas é essa compreensão de que as pontas não estão amarradas ainda. Não. E que nós estamos no processo. Então, qualquer coisa que se diga isto é assim, é um salto no escuro. Né? Porque tudo que você lê, você precisa ver a data em que aquilo foi publicado, porque é possível que já tenham outras coisas que tenham sido descoberto e aquilo já não está mais válido, então você precisa ver se aquilo ainda é válido, aquela informação, a fonte, para saber se é fidedigna. E às vezes tem coisas que realmente têm interpretações diferentes, distintas. Outro dia eu te perguntei um negócio, falei, peraí, tem essa mulher Lisa aqui, ela vê de um outro jeito, como é que está fechado isso aqui? Existem essas emoções realmente básicas, que é um modelo? Porque aí eu até estava falando isso, na verdade,
verdade, tudo é muito parecido, né? O método científico, ele é muito parecido. Você, para entender o mundo, a gente cria uns modelos e vai tentando encaixar para poder entender nos modelos, porque se tem coisas que são quase incompreensíveis, Dada né? a complexidade. Dada a complexidade, o número de... O problema aqui é assim, Rosana, parado, dá para entender. O negócio era que liga. Entendeu? A hora que começa a processar informações e gerar resposta de comportamento e gerar os processos de aprendizado, a potência do cérebro em transformar é enorme. Tão grande a ponto da gente não conseguir observar e perceber. Porque nós temos uma percepção de que o cérebro é uma coisa concreta. E a concretude para nós é fixa. A mente pode ser ágil, porque a mente não é física. Estou falando do senso comum. A mente não é física, portanto, ela pode ser ágil, ser abstrata, se mexer. O cérebro é fixo. O cérebro é concreto. Está preso. Está preso. E ele não devia poder se transformar muito. Só que ele se transforma muito o tempo todo. Né? Às vezes você abre um caminho inteiro de raciocínio com uma pessoa com uma piada. E acho que tem um valor enorme em fazer piada, fazer humor com as questões que são socialmente complexas, como política, relacionamento, polarizações. Porque a pessoa nunca abriria a cabeça dela se não tivesse feito isso através de uma coisa jocosa. Uma coisa que ridiculariza alguma visão, ou que traz algum elemento. Eu falei, né? no Congresso Brain, uma coisa que sempre eu repito, porque o Pedro Cardoso é uma pessoa genial. Ele é de uma inteligência... Isso foi uma das habilidades daquela tarde nossa. Ele é um gênio. E ele disse uma coisa num vídeo conversando com o Fábio Porchat, que era o seguinte, ele falou assim, que o humor é uma linguagem tão poderosa, é a mais poderosa de todas as linguagens, porque quando você ri de uma coisa, você nem sabe se você concorda, e você já riu. E nunca te aconteceu de você rir, gargalhar e falar, ai, que horror, gente, estou rindo disso. Quer dizer, então, a hora que o seu cérebro compreende e apreende aquela graça, e aquilo é tão overwhelming e que você solta todo o seu esfíncter, ele ri, solta todos os seus sistemas de trava e você ri, gargalha, e depois que você vai para a consciência, vai falar, meu Deus, mas eu estou rindo disso, isso é um horror. Entende? Ela perpassa. O humor é uma arma tão poderosa que é como assim, ele atravessa paredes, ele atravessa estruturas, ele vai direto para um lugar sobre o qual você não tem nem domínio. Então, olha o poder disso. É uma reação emocional, o fato é esse. Vai direto ali, sabe? Vai direto na emoção. Então, olha o poder dessa ferramenta. Sim. Né? Então, eu sempre tenho algumas piadas que eu uso assim como instrumentos didáticos. Mesmo que eu falo, mas toda vez você repete esse exemplo e tal. Gente, mas toda vez eu pego o bisturi quando tem que fazer cirurgia, porque é o que eu preciso. Eu preciso da faca para cortar, você quer que eu pegue? Porque é uma colher para cortar? Não dá. Eu uso o mesmo instrumento, né? Boa. Então, tem uma piada clássica que é da Milady no castelo, que chama o motorista James e fala, James, vem aqui que eu quero conversar com você em particular. Pois não, Milady, fala, James, estamos só nós dois, eu quero que você desabotoe minha camisa e tire minha camisa. Mas, Milady, não me peça isso, tire minha camisa. Pois não, Milady. E agora, desabotoe e tire o meu sutiã. Milady, não me peça uma coisa dessas. É uma ordem. Eu pago o seu salário, James. Tire meu sutiã. Pois não, Milady. E agora, James, tire a minha saia. Não, a saia não, tire a minha saia. Pois não, Milady. James, e a próxima vez que você vestir as minhas roupas, você está demitido. Então, no setup, o seu cérebro vai construindo uma cena que eu vou descrevendo e você vai desfazendo essa cena. E no átimo, no punchline, eu quebro numa velocidade tal que não dá tempo de você inverter o eixo de câmera, trocar o figurino do James com a Milady. Não dá tempo. Você fala, aborta a cena que não vai dar tempo de trocar a câmera e o figurino. E aí que você solta tudo, você libera e ri. Então, esse momento cerebral mágico do riso é isso. Não dá tempo de você refazer tudo o que você veio construir. Tomar o controle. Porque como o cérebro é essa máquina de predições, ele quer acertar, eu sempre falo para falar, você quer ter razão ou ser feliz? Fala, para o cérebro essa pergunta nem tem sentido, ele quer ter razão. Isso é ser feliz para o cérebro. Ele só é feliz quando ele acerta, quando ele prevê e acerta. Não, nem faz sentido perguntar isso. Então, quando ele vê que não vai dar para acertar, que já era, ele solta tudo. É interessante essa visão. Então,
Então, e tem a outra que eu também uso, gosto muito desse exemplo, que é a piada que você constrói e você dá o repique do humor, que em geral a estrutura da piada, né, é assim, setup, punchline, setup, punchline. Você mostra a situação e dá a piada. Cria a situação e dá a piada. É o tempo inteiro isso. Esse tipo de piada, ele tem o setup, punchline e punchline. Tem duas. É que nem quando a bola bate e quica de novo. Você não está esperando. Você não está esperando. Aí você acho que acabou já. Você acha que acabou de rir, você já emenda com o outro. Legal, né? legal. Que o Gore Vidal veio no Brasil fazer uma palestra, eu não sei quem era o presidente, eu acho que era o Ronald Reagan, e aí ele está aqui em São Paulo, no auditório, no Ibirapuera, falando com as pessoas, e aí ele fala, olha, antes de começar a minha palestra, eu acabei de receber uma notícia agora, e uma notícia muito trágica, houve um incêndio na Casa Branca, parece que atingiu principalmente a biblioteca do presidente e, infelizmente, deu perda total e queimou os 2 livros que o presidente tinha. E, lamentavelmente, ele não tinha nem acabado de colorir o segundo. Entendi. Muito bom. Então, são técnicas de... a pessoa, quando faz stand-up, tem, assim, o stand-up canônico, porque tem regras, que a cada 8 segundos você crack a joke, 8 segundos outra piada. O Fábio Porchat, ele faz tão incrivelmente isso, naturalmente, inclusive, assim, ele tem um talento para o humor, que você ainda não acabou de rir, você ainda não respirou, e já tem a outra, e você ri. Então, tem gente que passa mal, se joga no chão, faz xixi, assim, no teatro, porque você não consegue recuperar, sabe, assim de tanto rir, se colocar nesse estado. Porém, o humor exige segurança. Só em momentos de segurança física e mental você consegue rir. Porque é um momento de vulnerabilidade. Justamente porque você vê os animais, eles fazem xixi, cocô escondido, porque é um momento em que ele pode ser atacado pelo mais forte, ser comido. Você vira presa, você vira almoço, né? Sim. Então, em lugares, até o ser humano faz isso, né? A gente procura um lugar escondido porque é um momento de vulnerabilidade. Se alguém te atacar, você está impedido. Está com as calças na mão. Exatamente, fisiológico, não dá nem para correr. A calça no joelho aqui, não dá. Então, o humor requer um estado de garantia, de segurança, de que nenhum mal vai te acontecer, você pode rir, pode chorar, pode se escandalizar, entende? Então, tem um sistema, tem um momento, tem um lugar certo, tem, né, a configuração para poder se colocar neste estado de riso. Será que, então, a gente também não está falando de uma coisa parecida com essa quando a gente está levando segurança para as empresas? Porque a gente tem falado muito de segurança psicológica nas empresas, para que as pessoas possam errar e possam também, quem sabe, se divertir, né, com aquilo que estão fazendo. Porque você não é só ter liberdade, é ter essa garantia de humanidade, de expressão de humanidade. Interessante. Vou trabalhar melhor esse conceito. Quando a gente vai... Quando você fala assim, não sei o que lá, corporativo, você já... Olá, tudo bem? Boa tarde. Vai ser um prazer estar aqui. Muito bom ter perguntado isso. Só o termo corporativo já te muda a postura física, mental, de que você tem que atender a uma série de preceitos, expectativas, exatamente. Tem uma linguagem, uma postura, então, né, é uma outra língua, um outro lugar que você tem que se adaptar a isso. Só que é você que está lá, vivendo a sua vida, passando o seu tempo e horas, interagindo com pessoas. Então, você precisa ter um espaço seguro de poder exercer a sua humanidade. Eu posso chorar, eu tenho que ter possibilidade de passar alguma emoção, de me sentir mal, de estar mal hoje, de não conseguir, como as pessoas usam esse verbo, performar bem, né? De ter um desempenho ruim num dia, porque alguém me perguntar se aconteceu alguma coisa, se eu estou bem. E isso é novo nos espaços corporativos. Uma liberdade, porque, na verdade, a gente já não está mais precisando apenas fazer as coisas de um modo único. Né? Por conta da inteligência artificial e tudo mais, a pressão é para que você faça uma coisa que só o ser humano é capaz de fazer, né? Isso, só você. Que é mudar, muitas vezes, uma perspectiva, um ângulo, um modelo de como entregar as coisas. Agora, me ensine você, como que o cérebro, ou quanto tempo o cérebro consegue ficar nesse estado de
fui alfabetizada em inglês, de contenção. Assim, digamos assim, porque eu vou dar um exemplo pequenininho antes de você responder. Eu muito tempo apresentei um jornal na TV, que não podia falar certas palavras, não podia falar palavrão, não podia errar, não podia. Então, eu treinei meu cérebro de um jeito, que eu ficava 3 horas ao vivo daquele jeito, naquele estado, que eu chegava em casa e não conseguia falar, e aí, pessoal, beleza? Não conseguia sair desse quase personagem. Quanto tempo o cérebro consegue ficar nesse... É É treino. treino? Porque o teu mecanismo atencional, esse mecanismo de regulação, ele não depende de energia ATP, como muita gente fala, né? Que falta ATP e tal. Mas depende de uma neurotransmissão específica, que é a neurotransmissão das catecolaminas, dopamina, adrenalina e noradrenalina. E essa produção, ela vai se ajustando ao uso. Então, quanto mais você usa, mais você produz. Que é como se você não fosse produzir para além para jogar fora. Você vai produzir o tanto que você usa. Porque é caro fazer essas Caro, substâncias. nossa, energeticamente consome muito, eu fiquei doente. E entenda que a perspectiva do estresse é que é um problema. Porque quando você leva isso a um ponto onde a sua naturalidade... Porque, no fundo, você está com uma sensação de insegurança. Você está com aquele nível atencional porque você está com medo. Você não está no flow. E isso gera estresse. Né? Mas não é um tempo específico. Cada um de nós tem um lastro do que conseguiu treinar. E você vai aumentando esse lastro à medida que você faz. Só que, obviamente, tem o custo mas do requer estresse. treino, porque quando você para de fazer aquela atividade... Volta volta para o estado anterior. Você está num estado alterado, sendo mantido ali, alimentado, ajustado. Então, eu lembro que teve uma época que eu falava assim, nossa, mas eu estou muito afiada. Eu chego, faço tal, tararara, mas depois, a hora que eu paro, eu falo, nossa, para voltar a fazer igual um treino muscular, que você não tipo consegue isso correr, mesmo, né? Porque, na verdade, você vai ajustar toda a tua neurotransmissão para aquela funcionalidade. E automatizá-la, né? E vai ter uma opção de elementos que são de automatização, de você conseguir fazer fraseamentos típicos, né, que você usa, você acaba acomodando e construindo igualzinho. Não sei se você já ouviu aquele portal do José. O José, ele fala de política e tal. Já ouvi. A abertura do vídeo dele é incrível, porque ele fala a mesma coisa todas as vezes. É elegantérrima a abertura, porque ele faz de um jeito assim, ele pede like, ele pede para compartilhar, de um jeito muito elegante e tal. Mas o fraseamento é idêntico todas as vezes, como se ele estivesse lendo. Ele não está lendo, mas ele já decorou aquele fraseamento, e é grande, não é uma coisinha, é um texto. Só que ele fala, e ele fala com tempo e tal. Não é uma coisa decorada mecânica, tá bem interessante. É um momento, né? Mas ele tem toda uma construção, que é essa construção automática. Para a gente terminar, para não deixar você ir embora sem falar disso, como é que tem sido essa sua vida no ambiente virtual? Você tem uma conta de Twitter, que é o antigo Twitter, que agora é o X, que tem, sei lá, quantos milhões. Você está 700 mil, não é milhões aí. 700 mil já é muita coisa também. Você está o tempo inteiro comentando na coluna coisas do cotidiano, do entretenimento, né, do show business, vamos dizer assim, e as pessoas leem, você está o tempo inteiro em embates. Como é que você dá conta disso do ponto de vista afetivo, emocional? É tudo bem? Te custa? Aos trancos e barrancos, né, amiga? Não, é assim, eu tive um blog que fez muito sucesso durante muito tempo. Quando a internet abriu, eu estava na fila, esperando abrir a porta desde o começo. Você tem um e-mail que é engraçadíssimo. Rosana@gmail.com. Eu abri antes de lançarem o Gmail, em 2004. Veja bem, por causa do blog, por causa desse blog. Então, quando teve o primeiro blog, eu abri, eu logo tive blog, então eu tive blog desde 1999. Eu registrei um domínio e depois eu tive um blog que vai fazer 24 anos que está no ar. E o meu blog parecia um Twitter. Porque era uma frase, tinha outra assim, já era assim meus pensamentos que eu ia postando lá. Então, foi natural a transição, sabe? De ir postando pequenos posts para... Você já escrevia coisas no pensamento curto. Exatamente. Então, eu já vinha andando por esse caminho quando, olha, inaugurou essa praça aqui. Eu já estava chegando nesse caminho. Era tudo matinho. Era matinho, e um dia uma pracinha chamada Twitter, a Ágora, contemporânea e tal. Então, eu já estava preparada para isso. Conforme, assim, as pessoas foram me conhecendo na televisão, em outros lugares, eu fui acumulando esses seguidores. E isso faz com que você fale uma coisa que amplifica muito, né? Sim. Então, também tenho muito hater, eu já sofri muitas ameaças de morte, já fui, assim,
coisas horrorosas. Já processei muita gente, já fui processada, assim, já passei por todas essas coisas. Você vive esse universo de influência assim, na dinâmica do cotidiano. Exatamente. De vez em quando eu empresto do filme Matrix, que eu amo de paixão esse filme, os 2 filmes da minha vida, Matrix e Feitiço do Tempo. Eu adoro esses 2 filmes. E de vez em quando eu falo assim, não, mas eu tenho que pensar em Matrix, quando o Neo finalmente olha e vê caindo os códigos, tudo em verde, assim, e ele ultrapassa aquela realidade. Então, isso aqui não é um tweet de uma ofensa, eu olho, isso aqui é um código, HTML, isso aqui são dados, 01, 01, 01, tudo isso aqui não quer dizer nada, Você sublima. eu sublimo e falo, não, dá um passo para trás, isso aqui pode ser 3 moleques tirando sarro de mim, vamos tirar sarro daquela velha, sabe? Pode ser qualquer coisa, pode ser um bot, pode ser... Não é necessariamente uma pessoa. 50% do tráfego hoje de internet é não humano. Sim, sim. Então, quem disse que eu estou falando com uma pessoa? Exatamente. Não necessariamente. Nutrir emoções humanas. Vou gastar meu humano com um bot agora. É a trouxa, está discutindo com... E você tocou no termo velha, né? E o etarismo agora está bombando. Eu estou em plena transição capilar também. Você assumiu. Assumi. E naquele nosso encontro você me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Piorou a vida de trabalho depois que você assumiu o branco? Muita gente, assim, não quer saber, não quer essa presença que envelhece às vezes, sabe? Assim, lugares que me chamam por telefone, por WhatsApp, por alguma coisa. Manda uma foto atual, manda a foto, a pessoa fala, então, mas é que acho que não vai dar, a gente está com muita demanda. Já teve isso. Ou então a pessoa, eu faço tanta coisa, já fiz tanta coisa, tanto assunto, tenho uma carreira tão longa e múltipla, e aí me chamam só para falar sobre cabelos brancos, sobre etarismo. E aí eu entendo as pessoas pretas que só chamam para falar sobre racismo, sobre negritude. Aí a pessoa fala, desculpa, eu sou advogada, eu sou jurista, eu não posso falar sobre minha área. Não, a pessoa assim só pode falar sobre a sua aparência. Então, ela te passa ela tira de você todo o conteúdo, é uma coisa assim, é quase assim um IML que faz. Eles abrem, você nunca pensou, tipo, vou tingir o cabelo de novo? Eu já pensei em talvez tentar rosa, azul, laranja. Assim, é para fazer uns coloridos, ver uns coloridos. Eu fiz uma simulação e achei um rosa assim, ó, que ficou show com a minha pele. Então, às vezes eu penso em fazer isso. Por outro lado, eu penso assim, mas eu acho que ainda é legal fazer uma afirmação, sabe? Assim, a afirmação do cabelo branco, assim, dessa presença. É um raio-x de mim mesma, porque parece um raio-x. De cabelo escuro, faz raio-x, fica tudo bom ficar cabelo branco. Então, eu falei, estou vivendo o momento raio-x. É só humor mesmo, né? Você não consegue não fazer a graça. Você sai de si mesma e se fala, raio-x disso. Então, ainda estou, né, nessa fase de olhar e curtir. E no começo eu esquecia, passava no espelho e falava, meu Deus, olha lá, o cabelo todo branco, sabe assim, olha lá, virei minha avó. Agora que eu tô loira, eu tomei uns sustos desses também, porque a primeira vez que eu tô loira é na vida. Na né? vida? Aos 54 anos de idade, eu arrisquei para ver se ia ser mais fácil fazer a transição, né? Tomei uns sustos também. Então, a gente tá... Porque a gente está tão ligada à imagem que, assim, eu ganhei uma bermuda de corrida de uma marca nova, que me mandou uma bermuda e um top, e assim, falou, não precisa usar lingerie por baixo, nada, a bermuda já tem a proteção e tal, e você vai se sentir super bem. E eu botei, corri, adorei me sentir. Eu falei, olha que coisa louca, a gente está num mundo de imagem, onde só vale o Instagram, a imagem, que não se fala mais sobre como é gostoso a gente se sentir livre com essa textura. E é maravilhoso, e eu me senti tão bem. Eu nem olhei no espelho para ver como ficou, porque a intenção da roupa não era ficar gata, gostosa, nem enxuta, olha como eu estou bem a forma. Não, era realmente o conforto, a liberdade de correr sem ter nenhum elástico, nada te segurando, assim, sabe? Legal. Eu falei, não se fala mais sobre como a gente se sente e só como os outros nos olham. Mas você ter o compromisso de oferecer uma imagem palatável para um padrão é um compromisso com o outro, não é um compromisso com você. O compromisso que eu tenho comigo é de me sentir feliz, confortável, me sentir bem, não ter que pagar uma concessão que me causa dor, como eu passei anos na televisão com salto alto, machucando meu pé, tendo que fazer massagem, botando água com sal todo dia. Por quê? Por que as moças do tempo apresentam com salto agulha para dizer se vai chover? Pô, precisa botar um salto agulha para dizer se vai estar nublado ou vai fazer sol? Eu sou ruim nisso, porque
Roupa Eu para sou mim onda de sempre foi tênis. conforto. Pois é, então roupa, tênis, não, a televisão tem essa exigência que você fala, por que a pessoa está vestida com uma roupa de gala para dar uma entrevista, só para dizer quando é que é o show, assim, por que isso? Se Então, você eu não conhece a tenho. Isabela Camargo. Conheço. A Isa é uma figura, né? Ela, obviamente, está sempre muito bem vestida, já foi mulher É, do tempo. é. Ficou brava que ela veio fazer um sparring bands comigo. Eu falei para ela, ela falou que eu não podia fazer uma pergunta, mas não vou aguentar. Vai chover amanhã. Ai, Ju. Brincadeira. Mas engraçado que ela, como comunicadora, ela está optando, e ela está batendo firme nisso, em usar as camisetas da comunicação que ela está fazendo. Então, tem a faça pausas e tal, várias coisas que têm a ver com a produtividade sustentável, que é o momento que ela está tocando, e nessas ela está de camiseta. Então, eu achei interessante que ela está abrindo mão daquela elegância de uma camisa com um echarpe, com isso, aquilo, pela comunicação. Ela bota um lenço, tal, fica bonito, mas pela comunicação. Eu achei corajoso e achei íntegro. É. Porque o que ela está fazendo, Digno. digno, ela quer comunicar, ela não quer apenas parecer bonita, entendeu? Pois é, porque esse compromisso dessa imagem é um peso muito grande, porque primeiro que você não tem controle, porque hoje as pessoas podem te gravar e filmar em qualquer câmera Qualquer de câmera. segurança, e a câmera de segurança, o cara de segurança não é seu amigo, Não. que vai te taguear só quando você tá bonito, vai falar, ai, amiga, tira essa que eu tô tão feia. Não, você não vai poder ligar para a empresa de segurança e falar, ai, tô tão feia naquela hora que o cara assalta a joalheria e eu tava lá, sabe? Você não pode trocar aquela foto, tá muito... Sai no Jornal Nacional, tá horrível. Não pode, você não tem mais controle sobre isso. Então, se você diminuir o seu compromisso com isso, sabe? Eu estou muito nesse lugar. Isso, inclusive, eu falei num Dopaminas, eu estava fazendo Dopaminas com a Ana Flávia, e a gente estava falando de influências, não sei se você viu esse quadro Não da vi gente. esse. Tá bem legal, é um quadro que eu faço com a Ana Flávia é a âncora desse quadro, a gente faz aqui também, e sai no Nada Trivial também, e ela estava falando sobre influências, e falando dessa coisa da estética, e como é que você lida com isso, tal, porque ela estava me colocando meio como exemplo dessa coisa de ser esse micro-influencer ou mini-influencer, né? Que é o meu caso ali pelo número de seguidores. Eu falei para ela, eu optei por não ligar para isso. Porque se eu entrasse numas, eu não ia produzir o conteúdo que eu tenho que produzir. Que às vezes é abrir uma câmera dentro do carro e falar uma coisa que eu preciso falar naquele momento, que tem a ver com o curso que a gente está patrocinando, ou tem a ver com uma ideia, ou tem a ver com uma situação. E se aí eu vou ter que parar, me maquiar, arrumar meu cabelo para fazer isso, eu não vou fazer. Então, entre fazer com a cara que eu tô, com o rabo de cavalo que eu ando, e não fazer, o que você prefere? Porque essas são as duas chances. Não tem a chance de eu parar a minha vida, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo para ir fazer uma história. Essa oportunidade eu não tenho ainda. Por isso que o humorista não pode ter esse compromisso também, porque o humorista ele passa por todos os ridículos, Sim. ele se coloca fisicamente em todas as posições. Então, é um problema quando a pessoa é humorista e começa a fazer muito sucesso e aí ela quer ficar bonita e começa a fazer pra vaidade, pra vaidade, dá um conflito, dá um curto-circuito, sabe? Assim, porque eu não sei nem onde fica a região que cuida da vaidade. Não sei onde fica nem o camarim da vaidade no cérebro, sabe? Mas deve ter lá. Deve ter um lugar, deve ter ali, sabe assim, tem as roupas e tal. Mas realmente não dá para você gerenciar essas duas coisas. Porque é como se fosse uma outra região que você está ativando realmente na hora que você está fazendo humor. Não dá para você. Sabe, você não tem essa... É que nem eu estava contando que eu estava pensando e falando ao mesmo tempo. Eu falei, gente, peraí, se eu estou falando no microfone e continuei a conversa e estou pensando, o que eu falei? Não sei. Então é isso, você não pode tentar fazer humor e ao mesmo tempo estar preocupado se o ângulo está bom. Você não tem isso. Foi isso que eu falei para ela, exatamente isso. Eu tenho um objetivo que é o que eu estou comunicando. E se eu for me perder disso para ficar pensando na estética, eu estou frita. E é por isso que você usa um esquema de salvaguardas. Então, a salvaguarda, vou te dar esse toque aqui de televisão. Assim. Por exemplo, se você usar sempre preto, roupas escuras que né, elas te compõem, que nem o Steve Jobs fazia isso, estava sempre de roupa preta, então estava sempre, não quebrava expectativa e criava um tipo. A outra coisa é, se você não sabe se vai aparecer uma dobra, se a camisa está desengonçada ou coisa assim, você tem sempre uma coisa que é uma defesa. Você tem tipo um casaquinho, uma coisa que te dá uma defesa que não te delimita em formato, sabe? Assim, não deixa as linhas, assim. Então você faz umas defesas visuais porque, que não assim, te entrega tanto. Que não te entrega, não te compromete, não tem nada que ressalte, porque é o que eu falo, a essa altura da minha vida, não vou me vender cartão de visita de ser bonita, sabe assim, não é essa a minha
a minha comunicação. Mas também eu não quero que seja uma coisa que é tão desagradável ou tão horrível, tão errada, que chama atenção mais do que o meu conteúdo. Sim. Você fala, nossa, mas você viu aquele brinco dela que ia até o joelho? Você viu aquele brinco em forma de banana que ela estava usando? Entendi, porque eu tinha uma amiga que ela usava uns brincos assim. Um dia ela chegou numa reunião de conteúdo com um danoninho, assim, pendurado, vazio. E na outra orelha um slide, que as pessoas nem sabem o que era um slide, de um projetor antigo, um slide. Aí eu falei para ela, desculpa, eu não estou conseguindo conversar com você, porque eu estou olhando para você, eu quero falar uma coisa séria de conteúdo educativo, eu estou vendo um danoninho e um slide nas suas orelhas. Não vai rolar. Não tem a menor possibilidade de dar esse diálogo. Amiga do céu, estouramos todos os nossos tempos hoje aqui. O Inspiring Brains virou um podcast. Esparramamos o cérebro aqui, tudo. Geleca. Mas eu tenho certeza que meu povo foi inspirado por você hoje. Você realmente inspirou esses cérebros que nos assistem por aqui. É isso que conta. Porque você é tudo isso um pouquinho. É bem-humorada, é inteligente, é sagaz e uma pessoa super agradável. Foi essa sensação que eu tive de imediato naquele sábado à tarde que eu te conheci. E aí eu vou reiterar um convite que eu já lhe fiz, eu só quero fazer publicamente, para que você venha fazer o curso Imersão em Neurociência aqui com a gente, quando você puder, quando você quiser, porque eu ainda vou arrancar de você um roteiro de stand-up de neurociência para mim. É isso aí. Porque... Então vocês escrevam aqui nos comentários. Rosana, dá essa força para cá. Vamos fazer. Muito obrigada, viu? Obrigada, por ter querida. vindo, por ter topado vir aqui. Inclusive, eu até pedi desculpas publicamente, porque acabou que ela tomou um bolo meu. Também foi assim, foi um coisa bolo, mais... Foi uma... Eu fiquei tão... assim, aconteceu assim, eu vim, estava tudo fechado, tinha ninguém. Eu falava, meu Deus, não respondi a mensagem. Aconteceu, ameaçando chover, assim, tal. Falei, meu Deus, eu caí num filme de terror aqui, assim, tal. Por sorte, eu não caí na esparrela de tentar arrumar uma desculpa. Não. Só sorte que você estava doente. Então, passou batido. Pessoal, é isso. Rosana Herman, com todas essas vertentes que ela trouxe aqui. E vocês, por favor, vão lá seguir, vão acompanhar, que vocês vão se deleitar com todas as sacadas e visões de mundo que ela contribui nas redes sociais o tempo todo e em todo o trabalho que ela tem. Ela hoje tem cursos sobre tecnologia, porque ela é, de fato, uma pessoa muito ligada em tecnologia, sobre essa relação do ser humano com a tecnologia, também sobre roteiros. Assim, é um universo. Uma mulher que é um universo e, obviamente, que esse tempo do Inspiring Brains aqui não mostrou nem o começo desse universo. Então, o resto é com vocês. O pessoal aqui da produção vai colocar o Insta, os dados dela de rede social para vocês correrem atrás. O Pix. O Pix também, obviamente, que sempre ajuda. E compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem curtir, deixe seu comentário, faz aquela ressalva, Rosana, dá uma força para Carla, e é isso. Muito obrigada, viu, Rô? Obrigada. Obrigada para todos e até o próximo.